Então, voltamos hoje para mais um capítulo dos nossos 21 dias, falando na nossa oficina sistêmica sobre equilíbrio nas relações. Então, uma das leis da constelação familiar é o equilíbrio entre o dar e o tomar, o dar e o receber. E este equilíbrio, ele opera principalmente nas relações de pais, de filhos e de amizades. De verdade, começamos sempre pelos pais, né? Os pais sempre dão. Então, nessa troca de dar, tomar energia, bens, amor, carinho e vida, os pais ganham, porque eles não temos como retribuir a vida que eles nos deram. Não temos como retribuir a nossa mãe tudo que ela fez por nós. Ela nos fez, né? Ela permitiu que a gente se desenvolvesse dentro dela. Então, essa relação já nasce em desequilíbrio. E aí, os pais que ainda conseguem fazer algo pelos seus filhos, cuidar, alimentar, dar educação, e hoje dão demais, que os filhos nem querem ir embora de casa, esses pais, então, fica meio impraticável que a gente consiga equilibrar com eles nas relações. Mas não precisamos carregar culpa nenhuma. E onde a gente consegue equilibrar um pouco é quando a gente trabalha pela vida, ou quando a gente dá a vida a uma outra pessoa. Aí a gente consegue equilibrar um pouquinho aquilo que os nossos pais não deram. E aí, quando a gente tem um pai ou uma mãe que não foi possível dar nada, que não foi possível estar presente, mesmo assim, o que a gente deve para eles é muito. O equilíbrio é difícil de conseguir equilibrar. Por quê? Porque a vida é o bem mais precioso que chega até nós. É a maneira com que a nossa alma tem de evolução. Então, é um presente. E é um presente que vem independente de esses pais. Porque, às vezes, foi muito custoso para essa mãe ter esse filho sozinha, largar sua profissão, se sujeitar a quase morrer. Algumas morrem no parto. Então, é um amor incondicional. E é esse amor que a gente precisa internalizar para poder fazer com que a vida nos sorria. Porque quando a gente fica negando esse vínculo com a nossa mãe, criticando, falando, nós estamos negando essa vida que ela nos deu. Estamos dizendo, olha, não foi suficiente, não tá bom, eu queria mais. E aí a gente fica capenga de uma vez. Então, quando a gente fala nessa troca, né, nesse equilíbrio entre o dar e o tomar, é exatamente isso. Nas relações de pais e filhos, os pais sempre estão em desequilíbrio maior, porque a gente equilibra um pouco, não quando eles estão velhos e nós cuidamos, não, porque isso é uma obrigação, é um débito de gratidão, mas a gente equilibra com eles um pouco quando a gente dá uma outra vida, ou quando a gente serve a vida. Você não pode ter filhos, sendo professores, sendo cuidadores, cuidando da humanidade, fazendo algo pelo bem da humanidade. Esse é o equilíbrio. Outro equilíbrio que tem, então, os pais, os filhos sempre menores. Sempre menores. Pais grandes, filhos menores. E aí, por ordem. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. É a ordem entre os irmãos. Depois, esse equilíbrio de troca também vai para os relacionamentos, onde marido e mulher chegam grandes e iguais, se encontram primeiro, se amam, fazem sexo, e então têm os filhos. Então, o que é principal aí? O amor desses pais. Os pais são grandes, os filhos são pequenos, e essa ordem não se inverte. E esse equilíbrio entre dar e tomar é bem desequilibrado. Mas entre os irmãos vão se equilibrando aí. O que pega muito nesse equilíbrio do dar no relacionamento é entre o casal.
Porque marido e mulher, eles são iguais. Mesmo tamanho, mesma quantidade de energia. Metade de um, metade do outro. Então, quando esse desequilíbrio, né, um dá de mais, o outro dá de menos, um causa muita dor e o outro segura isso aqui, há um desequilíbrio nesse sistema. E aí, esse sistema se desmorona, porque vai ter um sofrimento e vai ter muita confusão, porque um está se empenhando demais e o outro de menos. Esse que está de menos se sente até incapaz. E aí ele acaba querendo ir embora, ou ele acaba arrumando uma terceira, um outro parceiro, para poder se sentir grande como esse aqui. Então, são dinâmicas invisíveis, mas que é muito importante a gente olhar qual é o nosso equilíbrio no nosso relacionamento. Será que eu estou fazendo demais? Tem gente que paga a faculdade, dá isso, dá aquilo, dá, e nem espera que o outro dê um pouquinho. Não que sim, que o outro precise dar coisas palpáveis, bens materiais, mas é atenção, é carinho, algo que retribua um pouco aquilo que ele recebe, para que ele se sinta também equilibrado. Quando a gente recebe um presente, a gente quer retribuir esse presente. Nossa, fulano me deu um presente, eu preciso retribuir. Nossa, fulano veio no meu aniversário, me deu um presente, eu nem esperava. Ai, agora eu vou fazer uma surpresa para ele no aniversário dele. Entende qual é a retribuição? É assim, o equilíbrio. E aí, nisso, eu queria falar um pouco sobre sexualidade, fidelidade e lealdade, né? Porque nos relacionamentos, algo que causa muita dor são as traições. São esses pactos de fidelidade que a gente faz, principalmente de sexualidade, e que depois não conseguem cumprir, e isso causa dores absurdas na vida das pessoas, traumas, divórcios traumáticos, se não divorcia, se separam, e isso é algo que a gente precisa olhar com consciência, né? Então, como é que faz esse pacto de fidelidade, né? Que despertam tanto temor, tanto medo, e são comportamentos que vão, assim, não é o que eu quero, vai além da minha decisão. Se no meio de um relacionamento longo aparece lá alguém que me desperta um tesão, que me desperta interesse, que desperta minha sexualidade que está há muito tempo ali adormecida, isso é uma coisa que a gente não escolhe. A gente não escolhe quem que a gente pode amar, quem que a gente vai desejar, quem que a gente vai odiar. Então, por que fazer tudo isso? E por que sofrer tanto com esse assunto? A nossa biologia, ela não se predispõe ao fato de sermos fiéis. Ela não colabora com que a gente seja fiel. Porque é muito raro mesmo, no meio do caminho, a pessoa não se desviar. E aí, por quê? Porque existe dentro de nós pulsões sexuais de um passado bem próximo, não tão próximo, mas próximo, em vista do nosso desenvolvimento, onde não existia esse vínculo familiar. Então, a princípio, nós éramos coletores e caçadores e vivíamos em clãs para sobrevivência. Então, o que acontecia? O homem saía para caçar e a mulher ficava para cuidar. Mas não se cuidava de um só. Não tinha a figura de pai e a figura de mãe. O pai era assim, o pai da caça, o pai da espiritualidade. Tinha um pai para cada assunto. E a mãe também se dividia na tarefa da sobrevivência, de sustentar e nutrir esse clã, essa aldeia, esse lugar onde todos dividiam e que era para a sobrevivência. Então, não existia esse laço familiar. O que existia era uma consciência de clã. Todos da minha tribo, todos do meu clã, se gostam e se pertencem. Tanto é que foi uma das coisas que Bert mais observou quando ele foi ser para uma tribo no isso de não sei o nome da tribo. Ele foi para uma tribo para poder ficar lá fazendo, né, como padre, e ele percebeu essas lealdades dessas tribos.
era uma tribo que no clã dele valia se proteger, se amar, se cuidar, mas não se limitava a capturar uma pessoa ou uma criança de um outro clã para poder escravizar, para poder matar, poder se proteger por sobrevivência. Então, nós vivíamos em clã, não em família. Era tudo mais aberto. E a sexualidade era aberta. Não existia isso, não faça sexo com seu pai, né? Que a sua mãe. Era geral, cara. Todo mundo pegava todo mundo. E isso está onde? Dentro de nós. No nosso inconsciente coletivo. Pulsando dentro do nosso DNA. Então, existem pessoas que vivem fortemente essa dualidade, essa dificuldade do que é certo, do que é errado, de como fazer, de como não fazer. E aí, vou até voltar um pouco para falar uma coisa para vocês. Uma coisa que está muito perto também de nós, que é a nossa descendência, que são dos macacos bonobos. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui. Eu vou colocar a parte para não entrar neste vídeo. E vocês observem qual é o comportamento. E vocês percebem que se vocês não conhecem pessoas que têm um pouco do comportamento deles, de preguiça, de agressividade, de sexualidade, e é um sarro, é muito interessante. Então, está tudo muito perto de nós, tudo muito dentro da nossa biologia. E é muito lindo a gente conhecer tudo isso, porque aí a gente pode entender que, como eu falei lá atrás, nada é de propósito. Nada é de propósito. Essa cultura patriarcal, ela reforça essa importância do núcleo familiar, mas por interesses próprios. Por interesse, começou a ter heranças, né, brigas por terras, e aí foi que e a igreja também, dificultando um pouco isso, e colocando ordem na casa, né, colocando as crenças, travando esse nosso id, lembra, id, ego e superego, travando esse nosso id, que é esse instinto. Então as pessoas se encontram num conflito muito grande, né, quando se fala em sexualidade fora do casamento. Por quê? Porque agora virou um pecado, virou um castigo, e é algo que causa muita dor, e causa muita dor, de verdade. Que ela mata o ego do outro que está sendo traído. Então, as pessoas ficam na dúvida e na neura, né? De sacrificar a sua família, do seu amor pela sua esposa, pelos seus filhos, e os impulsos eróticos ancestrais que estão ali, trazendo para ele uma necessidade. Claro que a gente está falando de pessoas normais. Existem pessoas que estão totalmente fora da caixinha e já tem uma patologia e aí já é outro esquema, ok? Então, esses padrões familiares e também lealdades familiares, né? Nunca diga assim, eu não farei isso. Nunca diga isso. Se você tem uma família, na família, traições, seu pai traiu sua mãe traiu seu pai, nunca diga eu jamais farei como ele. Porque essa negação vai fazer com que você vibre e acabe repetindo a história. Então, os filhos nunca devem se intrometer na vida conjugal dos pais, e muito menos na vida sexual dos pais. Os pais são grandes, e os pais também não têm que ficar contando a vida sexual dele para os filhos. Isso não diz respeito aos filhos. É outra instância. Nada a ver. Inclusive, os filhos se sentem mal de ter que se intrometer na vida sexual dos pais e de terem que saber. Não sabemos qual é a dinâmica, mas as filhas e os filhos se sentem muito mal quando os pais contam, quando a mãe reclama. É bem desagradável. Então, se você tem esse costume, fique com isso para você. Comente com o seu terapeuta, comente com o seu marido, mas não fale isso para os seus filhos. Deixa com você. Então, quando a gente fala de traição, né, é algo que machuca o ego. É aquilo assim, poxa, eu não fui suficiente, né? Então, é uma morte muito dolorida.
Mas como é que a gente consegue fazer, mudar isso, né? Trazer essa coisa de volta? Os casamentos que existem em reconciliação é exatamente por uma coisa, porque houve um equilíbrio. Um equilíbrio. Houve a traição, eles conseguiram conversar, e um conseguiu equilibrar isso. Então, um falou, olha, eu te traí, aí o outro falou, então, mas eu traí um pouquinho aqui também. E aí ninguém se sente culpado. Fica 50% da relação ali. Só que precisa interromper esse vínculo, esse fluxo aqui. Porque senão fica um fluxo de um casamento que não faz sentido. Um casamento aberto, ok, muda de nome. Senão eu traio você, você me trai, e tudo aberto. Se estou concordado, vocês estão felizes? Perfeito. Agora, se um dos dois começar a extrapolar, começar a ir para a bebedeira, começar a se anestesiar, vai olhar, porque não está bem. Algo está faltando, né? Mas os casamentos que conseguem se equilibrar aqui, eles vão, por quê? Eu te traí, te causei uma dor, mas aí você também me causou uma dor aqui. Podia ser uma dor menor, uma dor maior, uma dor menor. E aí a gente vai se equilibrando. E acaba aí. Começam a se reconstruir. E isso é até um alerta. Poxa, é um alerta de que o casamento precisa de atenção, parceria, mais do que simplesmente estar os dois ali ausentes. Então, normalmente, os poucos casais que eu conheço que conseguem ficar bem, eles ficam exatamente porque se equilibraram. O marido ou a mulher pediram desculpa, eu sinto muito pela dor que eu te causei, né? E aí o outro causa uma dor um pouco menor, não precisa ser traído, mas vai, digamos que tenha sido o marido, você quebra o celular dele, você sai, vai para balada com alguém que ele não goste, você faz algo, passa um mês viajando, contando o crédito dele, faz algo que vai lhe provocar uma dor. E aí você equilibra. Estamos aqui. E uma outra coisa, põe uma pedra em cima da história. Acabou. Não se fala mais disso. Vida que segue. E se você voltar e continuar desconfiando, nervosa, pensando nisso, é melhor que você deixe logo que o casamento se acabe ali. Porque não vai ser vida nem para você, nem vida para ele. E aí, o que que acontece? Muitas vezes pessoas ficam por quê? Ficam porque têm vontade de se vingar. Eu te perdoei. Então, eu sou melhor que você. Porque eu fui capaz de te perdoar. E aí tem um movimento. Eu sou a vítima. Aí depois, eu sou a heroína que eu consegui perdoar você. Só que não para de falar naquilo. Vive o passado. E aí não tem relação. Não tem relacionamento. Ou vive por dinheiro, para não fazer divisão de bens. E isso não é vida. Isso é passar tempo no sofrimento. Isso é masoquismo. Porque a gente dormir com uma pessoa que a gente não confia, não dá. Imagina você, eu acho muito importante. Eu acho tanta coragem dormir do lado de uma pessoa, porque você fecha seus olhos e fica inconsciente do lado dessa pessoa. Então você precisa confiar nela. Não pode ser alguém que te traiu e que você não confia mais. Porque é diferente uma pessoa que, aconteceu, eu traí. E outra que trai, que trai, que trai, que é padrão, entendeu? Então, precisa olhar os ganhos e as perdas de tudo isso, o seu tempo, a sua vida. Porque esse momento presente aqui é só esse. Sabe para onde vai quando morre? Que evolução teve, o que vai acontecer? Então, a gente tem que aproveitar aqui, né? E não vale aproveitar sofrendo. Então, casamento é respeito, muito respeito pelo outro, pela família, por si. Então, quando a gente se casa, dói um pouco, porque a gente tem que deixar de ser criança. A criança não casa. Se você vem criança querendo casar, não vai dar certo. Então, precisa vir como adulto e abrir mão de algumas coisas que eram solteiros que faziam, que eram crianças que faziam.
E você vai ter agora um outro movimento, tanto o homem quanto a mulher, para poder fazer isso aí. Então, se vocês resolveram perdoar, vai perdoar e vai esquecer. E não é o perdoar de bonzinho. Perdoar, deixar passar. Você me fez algo que me doeu muito, mas eu fiz algo aqui também que fez um pouquinho de sofrimento em você, e aí a gente continua aqui junto e eu esqueço o assunto, tá? Uma coisa muito interessante que também tem nas relações de casal é vocês dois tem um lugar onde vocês vão estabelecer o seu território, as suas leis, as suas ordens, entendeu? Todos os dois de acordo, com cada um com 50% da sua responsabilidade. Então, eu venho aqui falando, no nosso relacionamento, meu marido sai toda sexta-feira, ele é livre. Se eu concordo, ok. Se eu não concordo, logo de início eu tenho que dizer, escuta, não dá para eu engolir. E aí, vocês já vão decidir. Não é dizer, bom, eu vou casar, e depois ele vai entender, ele não vai. Tem que ser claro. Então, a gente tem que, no começo, dar a nossa frequência, montar o nosso território, estabelecer as regras do jogo, tanto o homem quanto a mulher. Lembram? Iguais. Somos iguais. Se ele fizer uma promessa para você, e depois ele não vai conseguir cumprir, nunca mais você vai esquecer daquilo. Então, somos iguais. Minha mãe tinha o costume de dizer uma coisa: quem não tira do seu amor no começo o que quer, no final fica do jeito que ele quiser. E isso é para tudo. Você está começando um novo relacionamento, você está começando um novo trabalho. Onde você vai? As regras não são claras e você não questiona, você assina embaixo, depois você não tem como mudar. Então, precisa entender todo o emaranhado que você trouxe da sua família, de lá de trás, o que aconteceu no sistema e que vocês podem estar ali fazendo igual, né, por uma lealdade, e o que vocês querem mudar. O que querem mudar tem que ficar muito conscientes de que são duas pessoas adultas agora, trazendo um relacionamento e construindo uma família com toda uma história, com toda uma hereditariedade, com todos os impulsos sexuais que existem dentro de nós e disposto a fazer o melhor naquilo que é possível e que é combinado. Então, quando é combinado, as pessoas depois não podem reclamar, podem sair fora, mas sem reclamar, e assim a gente segue nos desafiando nos relacionamentos, em cada relacionamento que vem é para o nosso crescimento. Cada pessoa que se apresenta na nossa frente é simplesmente alguém que é o nosso espelho e que a gente precisa polir para nos vermos melhor. Grande beijo para vocês. A gente se vê amanhã com mais um módulo desse nosso divino, maravilhoso, encantador, encantadora, né? Oficina. Beijo. Fiquem com Deus.